Sabemos que se dedicaram totalmente, integralmente à obra de Deus. Paulo é o maior exemplo disso, né? E ele ainda disse, olha, eu queria que todos fossem como eu, vocês solteiros, e conseguissem ser solteiros, que entregasse totalmente a vida para Deus, se dedicasse essa vida para Deus. Por quê? E ele diz, porque aquele que é solteiro dedica-se totalmente, pode fazer a obra de Deus integralmente, pode ir para onde quiser, onde Deus mandar, pode fazer uma obra maravilhosa, fazer jejum à vontade, oração à vontade, ler a Bíblia, estudar, não tem nada que o atrapalhe, ele pode viver integralmente para Deus. Mas ele diz, olha, mas por causa da prostituição, então se case, senão você vai acabar fazendo sexo fora do casamento, então você deve se casar. Se você tem desejo, não consegue controlar o desejo sexual, então você tem que casar. Então o normal mesmo, o que é? Um homem vai ter o quê? Vai ser atraído por uma mulher, ele vai sentir atração. A mulher também vai sentir atração por um homem, isso é o normal. Existem casos que a pessoa não se interessa por sexo oposto? Existe, então fique sem casar. Existem casos em que um homem se interessa, tem atração por outro homem? Tem, então não se case, não faça esse sexo, isso é prostituição, isso é pecado. Só pode, biblicamente, um homem ter sexo com uma mulher e dentro de um casamento. Fora disso, é pecado. Então, masturbação é pecado. Não está havendo sexo entre homem e mulher. A pessoa está imaginando tendo sexo com outra pessoa, então é pecado. Jesus disse o quê? Que o adultério não é só praticar o ato sexual com uma pessoa casada, mas olhar para a pessoa com a intenção de fazer sexo com ela já é o adultério. Então, o que acontece na masturbação? A pessoa se masturba pensando em fazer sexo com outra pessoa. Se é solteiro, está em prostituição. Se é casado, está em adultério. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 7, de 1 a 16, que diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente habitar com ela, não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabe a mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabe o marido, se salvarás tua mulher? Então, que é uma importante leitura que toda a família deve saber, deve entender isso aqui. Então, Paulo vai falar da sua própria experiência, e ele vai dizer que bom seria que o homem não tocasse mulher, vivesse exclusivamente para Deus. Mas ele sabe que isso não é possível. Tem gente que consegue, como ele, Paulo, conseguiu. Se esforçou, né? Orava, jejuava, estudava a palavra de Deus, evangelizava, se dedicava totalmente à obra de Deus. E ele então conseguiu ficar solteiro. Mas isso é raríssimo. Muito difícil alguém conseguir.
E não existe proibição na Bíblia de alguém se casar, existe incentivo. E até aquele que lidera a igreja, que é um pastor, então a Bíblia diz que ele deve ser casado, né, deve ser marido de uma mulher, deve ter filhos, que vivem em submissão a ele. Está escrito na Bíblia assim. Então Paulo diz, mas por causa da prostituição, então se você não consegue controlar-se, case-se. E ele diz que no casamento existe uma dívida de um para com o outro. Tem que haver sexo no casamento. Então o marido deve praticar o sexo com a esposa deve praticar sexo com o marido. É uma obrigação do casamento. Deve ser feito de maneira o quê? Prazerosa. Então, eles vão se interessar por isso. Não pode um casal ficar aí uma semana inteira sem ter sexo. Isso é um absurdo. Mulher já tem o período menstrual dela, que não vai ter sexo. E ainda vão passar uma semana inteira sem sexo. Não. Maridos, você precisa pagar a mulher isso. Mulher, você precisa pagar isso ao marido. E Paulo até diz que por isso que existe o quê? Muitos adultérios, muitos problemas de casamento. Porque um dos dois não vai aguentar ficar muito tempo sem sexo. Então é preciso haver esse ato sexual. Então não precisa exagerar a todo dia, mas pelo menos aí umas 3 vezes por semana, né, deveria o casal ter um ato sexual. Porque isso vai causar o quê? Prazer, né? Vai dar aquele relaxamento físico, vai fazer o quê? Promover a união entre esse casal, vai promover a paz no lar. Pode ver que existe isso, existe satisfação, alegria, felicidade, onde existe essa união sexual entre o casal. Então Paulo diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem o homem sobre o seu próprio corpo. Então casaram-se e os dois agora têm poder um sobre o corpo do outro, ou seja, um pode buscar o ato sexual e o outro deve aceitar essa vontade, e os dois devem ter esse ato sexual sempre que for possível. Então Paulo diz que não se deve defraudar um ao outro, e essa palavra defraudar é usada tanto aqui no casamento quanto lá nos solteiros. O que acontece? Quando os dois namorados começam a se acariciar muito, quando a moça permite muito isso, então ela vai ficar com desejo sexual e ele vai ficar com desejo sexual que não poderá ser satisfeito sem haver casamento. Vão acabar cometendo um pecado. Então não se deve fazer isso. Agora, no casamento, o que acontece aqui? O que está falando essa palavra defraudar? Está dizendo que um vai ficar querendo ter sexo e o outro não quer, e aí vai causar aquele desejo excessivo. E se não houver esse sexo, acaba essa pessoa procurando fora de casa, fora do casamento. Então olha só, houve um adultério, quem é culpado? Os dois. Porque se estivesse acontecendo sexo normalmente, então ninguém estaria procurando sexo fora do casamento. Então os dois são culpados. Então no caso, se foi a mulher que não queria sexo, ela é culpada por quê? Porque impediu, porque ela desobedeceu uma norma bíblica que diz que ela não podia ficar muito tempo sem sexo. E o homem, por quê? Porque ele traiu sua esposa, adulterou. Então os dois estão errados, os dois são condenados. Tem muita mulher achando que o marido a traiu e o culpado é só ele. Não, culpados são os dois. Pecado é dos dois. Vai prestar contas a Deus, todos os dois. E ao contrário é a mesma coisa. Às vezes o homem não quer, a mulher quer e o homem não quer. Mesma coisa. Então você está estimulando a esposa a procurar sexo fora. Então deve haver sempre o ato sexual. O casamento é a união de dois cônjuges, um homem e uma mulher. E deve haver o ato sexual. Então mesmo se você vai orar, vai jejuar, deve haver um consentimento mútuo. Então tal dia eu estou em jejum, não tem problema. Vocês não vão fazer sexo todo dia. Tal dia eu estou consagrado à oração, não tem problema.
Então é combinado, tudo conversado direitinho. Agora você não pode exagerar, não pode deixar aí a esposa uma semana sem sexo, né? Nem o esposo deixar a esposa e nem a esposa deixar o esposo uma semana aí sem sexo. Tem gente que viaja, passa aí 2 meses, 3 meses fora e acha isso normal. Isso não é normal. Então é só se for o caso de urgência. Então vai viajar? Leve a esposa. A esposa vai viajar? Leva o esposo. Ou visitem-se nesse período dessas viagens, né? Então deve haver sexo entre o esposo e a esposa para não haver o adultério. Então Paulo declara claramente que ele é solteiro, porque ele diz que o desejo dele é que todos fossem como ele, conseguissem fazer como ele conseguiu, ficar sem se casar e consagrar sua vida a Deus. Não é ficar sem se casar para fazer, prostituir ou fazer coisa errada, nada disso. Ele ficou sem se casar para se consagrar totalmente à obra de Deus, entregar sua vida totalmente a Deus para uso exclusivo de Deus. Então ele diz que tanto os solteiros quanto aqueles que ficaram viúvos, tanto o homem como a mulher ficou viúvo, então ele diz, dedique-se a fazer a obra de Deus. Agora, se você não aguenta ficar sem sexo, então se case. E ele dá um conselho então para quem tem aí marido descrente ou mulher descrente. Então ele diz que o crente nunca deve buscar separação. Então ele diz, olha, agora se um dia essa pessoa descrente disser, eu vou embora, eu não quero mais saber, tal, não concordo e não quero mais morar com você, então o que ele diz? Ele diz, então deixa de se apartar. Quer se apartar? Vai embora. E você, é casado? Você vai ficar esperando essa pessoa voltar. Se ela não voltar, você fique solteiro, se dedique-se a Deus. Existem muitas igrejas por aí, onde não existe o departamento da família, e quando existe, não se fala nessa parte de sexualidade, e essa parte é muito importante ser falada na igreja. E existem muitas separações de casais, muitas famílias desajustadas, porque não existe um ensino dentro dessa área. Então as pessoas vivem miseravelmente, vivem de maneira desordenada, muitas vezes vivendo em prostituição, muitas vezes vivendo em adultérios, porque falta esse ensino na igreja. Nós damos palestras sobre família no Brasil inteiro, sabemos o que estamos falando. Existem muitos, mas são muitos os problemas dentro dessa área familiar nas igrejas, por falta de ensino, falta de conversar sobre isso, de aprender sobre isso. Então as igrejas precisam investir mais dentro deste assunto, dentro desse tema. Família, e dentro do tema família, culto de família é para falar sobre família, sobre relacionamento de casais, relacionamento de pais com os filhos, esposo com esposa. Tem gente que faz aí culto de família e nem sobre família fala. Então deve haver esse assunto, é muito importante. Nós gostamos muito de fazer, nós fizemos uma vez em Ananindeua, no Pará, sim, fizemos um culto exclusivo, uma palestra exclusiva para idosos, fizemos uma palestra exclusiva para jovens, onde falamos dessa parte sexual também. E fizemos uma palestra especial separada para casais, onde falamos também dessa parte sexual. Então é muito importante, se cada igreja pudesse fazer isso, de vez em quando, vamos dizer aí, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, fazer uma palestra exclusiva, né? Olha aí, para idosos, para as jovens, para os casais, e falando tanto dos relacionamentos interpessoais aí, como também do que? Do relacionamento sexual, falar sobre o sexo. Isso pode melhorar muito a situação de uma igreja. Vamos então à nossa lição, as partes dos tópicos. Parte número 1, sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Tópico 1, conceito de sexo e sexualidade. Tópico 2, o sexo foi criado por Deus. Tópico 3, a sexualidade é criação divina. Na parte 2 nós temos aí propósito do sexo segundo as Escrituras. Tópico 1, multiplicação da espécie humana. Tópico 2, satisfação e